pessoas que estão aqui. Essa é mais uma live realizada pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas da Universidade de Fortaleza. Vamos levar até você nomes reconhecidos em suas áreas para discutir temas importantes nesse momento histórico. Essas lives elas são transmitidas pelos canais oficiais da Unifor nas mídias sociais, no YouTube, em youtube.com/tvunifor e canal 181 da NET. Se você tem alguma pergunta ao final da apresentação, pode nos enviar pelo chat. Meu nome é Ana Cristina de Oliveira Monteiro Moreira, sou professora do mestrado em Ciências Médicas e do curso de graduação em Farmácia da Universidade de Fortaleza e do doutorado em Biotecnologia da Rede Nordeste em Biotecnologia, Renorbio. E estou na direção do Núcleo de Biologia Experimental, NUBEX. O NUBEX trata-se de um centro de excelência em pesquisa que visa produzir novos conhecimentos que respondem aos desafios científicos, biotecnológicos e sociais do país. Hoje, temos a honra de receber o convidado, Dr. Marcelo Borges Cavalcante. Marcelo Cavalcante é médico, especialista em reprodução assistida pela Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, mestre em ginecologia e doutor em ciências médicas pela Universidade Federal do Ceará. Tem pós-doutorado pela UCF, Flórida, Estados Unidos. É professor adjunto do curso de graduação em medicina e do mestrado em ciências médicas da Unifor. Atua também como médico ginecologista da Prefeitura Municipal de Fortaleza, médico legista da Perícia Forense do Ceará, antigo Instituto Médico Legal, é diretor do Centro de Reprodução Assistida do Ceará, Conceptos. Tem experiência na área de medicina, com ênfase em ginecologia e obstetrícia, atuando principalmente nos temas imunologia da reprodução, reprodução humana e implantação. Hoje nós vamos discutir sobre o impacto do novo coronavírus na gravidez, um tema super pertinente na conjuntura atual. Professor Marcelo, muito obrigada pela sua participação e eu passo a palavra para você começar, então, a sua apresentação. Boa noite a todos. Com muito prazer que hoje eu participo da live do Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas da Unifor. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre o impacto da Covid na gravidez. Tive a liberdade de falar não só durante a gravidez, os 9 meses da gestação, mas como o resultado da gestação já começa antes mesmo do período gestacional e deve ser acompanhado após a gestação. A gente vai comentar um pouco sobre o impacto da Covid nesse período perigestacional, desde o planejamento até o nascimento do bebê e impactos a longo prazo que a gente ainda desconhece, mas que com o tempo a gente vai ter estudos mostrando esse impacto. Então, vou compartilhar minha tela, né, da apresentação e a gente vai começar a falar um pouco. Eu só que vocês confirmassem que foi apresentado o primeiro slide para a gente iniciar. Se alguém puder confirmar. Está projetado, Cris? Tá ok, a apresentação foi projetada, tá ok, Marcelo. Então, como eu falei, hoje a gente vai conversar um pouco sobre o impacto da Covid-19 sobre a gravidez, sobre o período perigestacional. Aqui, resumidamente, é o nosso roteiro, em que a gente vai conceituar um pouco sobre o impacto da Covid na gestante, propriamente dito, o impacto no período pré-gestacional, que a gente popularmente chama de tentantes, né, aquelas mulheres que estão pretendendo engravidar, o impacto durante a gravidez, isso aí, o impacto referente ao feto e a complicações obstétricas propriamente dito. No período perinatal, o risco para o recém-nascido, o risco no período neonatal, o impacto da Covid a longo prazo em filhos de gestantes
futuros, né, da infância, na adolescência e na vida adulta desses filhos. Podem surgir alguns problemas relacionados à infecção durante a gravidez, e falar um pouco sobre a vacinação, que é um tema mais palpitante, um tema mais atual. Então, o primeiro caso, a gente fazer um breve levantamento, a gente não tem muito histórico da Covid, a gente está completando, fez um pouco mais de um ano do primeiro caso no mundo, que foi no final em dezembro de 2019, e amanhã, aqui no Brasil, infelizmente, a gente vai estar fechando esse ciclo de um ano, quando a gente vai estar fazendo exatamente um ano do primeiro caso descrito no Brasil, foi 26 de fevereiro de 2020. Então, falando especificamente de grávidas e gestantes e a Covid-19, logo que se iniciaram os primeiros casos, a maior dúvida é, será que a grávida é um público mais suscetível à Covid-19? Será que a gestante se enquadra dentro de um grupo de risco? A gestante é grupo de risco para a Covid-19? Então, inicialmente, acreditava-se que não, que a gestante não estaria dentro de um grupo de risco, mas hoje a gente sabe que a gestante deve ser considerada de um grupo de risco por diversos desfechos que a gente vai comentar ao longo da aula. Além do impacto da infecção na vida da gestante, propriamente dita, inúmeras outras dúvidas surgiram com os primeiros casos de Covid aqui no Brasil e no mundo. Será que essa gestante ela vai ter um risco maior de abortamento, de perda gestacional, um risco maior de malformações congênitas, prematuridade, a transmissão vertical, será que ocorre ou não? Amamentação, essa gestante vai poder amamentar, o recém-nascido, existe um risco maior de contaminação desse recém-nascido e complicações do recém-nascido. Então, foram muitas dúvidas que surgiram ao longo desse ano e que, aos poucos, a gente consegue já encontrar alguma evidência em relação a várias dessas dúvidas. Infelizmente, outras ainda vai demandar um certo tempo para a gente poder ter uma melhor noção de como é que é o impacto da Covid em algumas complicações obstétricas, neonatais e a longo prazo. Então, aqui, didaticamente, eu dividi a gravidez como um período pré-gestacional, em que as dúvidas pairam principalmente naquelas mulheres que estão tentando engravidar, se ela pode engravidar, caso ela tenha contraído a Covid-19, quando que ela vai poder engravidar, se a Covid-19 ela provoca uma infertilidade masculina ou feminina. Durante a gravidez, dependendo do trimestre em que essa paciente foi acometida pela Covid, existem dúvidas sobre o impacto naquela gestação. Basicamente, no início, na primeira metade da gravidez, existem dúvidas em relação ao risco de abortamento por conta da Covid, a incerteza em relação a malformações, visto que a gente tem um surto recente da Zika vírus na nossa história recente, em que foi observado malformações bem alarmantes em mães em grávidas que tiveram Zika. Então, ficou inicialmente uma grande dúvida sobre o risco da Covid provocar malformações fetais. Complicações em relação à gravidez, né, principalmente em relação a partos prematuros, restrição de crescimento intrauterino, se a Covid-19 ela é transmitida, se existe uma transmissão vertical durante a gravidez para o feto. No período neonatal, logo após o parto, as dúvidas mais frequentes é em relação aos cuidados com esse recém-nascido, se o recém-nascido corre o risco de contrair o Covid, se a mãe com Covid pode amamentar esse recém-nascido, e impactos a longo prazo, que é muito cedo para a gente definir se existe algum impacto realmente na vida desses filhos de mães que tiveram Covid durante a gravidez ou não. Mas aqui a gente vai citar alguma experiência com infecções, outras infecções virais que ocorreram, que já existe um certo grau de evidência de algumas complicações também a longo prazo. Então, só para a gente fazer um breve, conhecer um pouco sobre a fisiopatologia da Covid-19. A Covid-19 é uma infecção transmitida pela via respiratória, através de aerosóis ou de superfícies contaminadas, em que o vírus adentra pela a via respiratória e vai se ligar em estruturas pulmonares
no receptor viral, que foi descrito como sendo a enzima conversora de angiotensina 2. E, curiosamente, o pulmão não é o local em que há uma maior expressão desse receptor viral do SARS-CoV-2. Existem outros tecidos, e principalmente aqui se destacando quando se fala do ponto de vista reprodutivo, uma maior expressão dessa proteína de ligação do vírus nos testículos, em ovário, em tecido placentário. E você vê aqui o pulmão é um dos órgãos que menos tem a expressão dessa proteína. Então, potencialmente, os órgãos reprodutores, os órgãos do trato reprodutivo masculino e feminino são sítios de infecção, além da placenta, que a placenta também passa a ser um sítio de infecção pelo SARS-CoV-2. Então, com isso, a preocupação é uma preocupação pertinente do impacto da COVID no sistema reprodutor masculino e feminino e também durante a gravidez. Essa proteína, a enzima conversora de angiotensina 2, ela faz parte do sistema renina-angiotensina. Existe o sistema renina-angiotensina sistêmico e existe o sistema renina-angiotensina em vários órgãos. Entre eles, fazendo parte da fisiologia ovariana, na esteroidogênese, esse sistema está presente no ovário. O sistema está presente também na fisiologia do testículo, participando na espermatogênese e na produção de testosterona, e especialmente no tecido trofoblástico, onde esse sistema participa ativamente no processo de invasão trofoblástica, fazendo com que a placenta consiga se implantar adequadamente, e regula a angiogênese, a formação de novos vasos a nível placentário. Então, a participação do sistema renina-angiotensina no processo gravídico, durante todo esse ciclo da gestação, é de extrema importância. E falhas nesse sistema renina-angiotensina, falhas na expressão da enzima conversora de angiotensina, ela pode levar a possíveis complicações, como perdas gestacionais, quadro de pré-eclâmpsia, prematuridade, restrição de crescimento intrauterino e também de eventos tromboembólicos. Então, a primeira preocupação no início da pandemia era se, do ponto de vista reprodutivo, lógico, era se a Covid-19 provocaria infertilidade em mulheres e homens. Existem vários estudos já de outras infecções por coronavírus anteriores, como no caso da SARS, pela infecção do SARS-CoV-1 e da MERS, em que foi evidenciado lesões testiculares, tá, em indivíduos que contraíram nessas infecções anteriores, e atualmente já existem estudos mostrando a ligação do vírus, a presença do vírus no tecido testicular, tanto ao nível de células de Sertoli, que são responsáveis pela espermatogênese, pela produção de espermatozoides, quanto também a nível de células de Leydig, que são responsáveis pela produção de testosterona. Então, potencialmente, existe, sim, um risco de infertilidade masculina na infecção pelo novo coronavírus. No caso aqui, a gente já alertou no início da pandemia, já em março, abril, surgiram os primeiros estudos aventando essa possibilidade. Depois surgiram os estudos confirmando essa hipótese. Tá? Esse estudo é uma revisão sistemática em que foi observado a presença de infecção de orquite e epididimite em homens que tiveram COVID em até 22% dos casos. Eles observaram uma infiltração importante, um processo inflamatório importante, que foi detectado não só pela presença de macrófagos, de células inflamatórias em tecido testicular, como também de interleucinas inflamatórias nesse tecido, quando comparado a indivíduos que não tinham a COVID. Viram também que o vírus está presente no líquido seminal, a presença do líquido do vírus do SARS-CoV-2 em líquido seminal, mas não observaram uma transmissão sexual da COVID-19, como que foi observado na época da infecção pelo Zika vírus. Não sei se vocês vão lembrar que na época da infecção pelo Zika vírus existia uma orientação de o casal estar liberado para engravidar pelo menos 6 meses após o homem ter contraído a infecção pelo Zika, porque ficava resquício do vírus no líquido seminal e com isso podendo infectar a mãe e ter complicações para a gestação.
Isso não foi observado, felizmente, no caso da Covid-19. Aqui é um estudo que ele mostrou que a alteração na qualidade espermática de indivíduos acometidos pela Covid-19 ocorre especialmente naqueles homens com quadro moderado a severo. Tá? As formas leves da Covid-19 aparentemente não levaram a alterações na concentração ou na motilidade dos espermatozoides. Foi observado especialmente nas formas moderadas. Nos casos graves, esses indivíduos estavam acamados ou internados, não tinham condições de fazer coletas para ser estudadas. Mas aqueles indivíduos com casos moderados, eles realmente apresentaram uma queda significante na concentração e na motilidade desses espermatozoides. Felizmente, o que parece é que essa alteração é uma alteração transitória. E existem estudos mostrando que depois de 31 dias, houve uma recuperação nessa concentração e na motilidade dos espermatozoides. Mas ninguém sabe o impacto a longo prazo. Então, precisam novos estudos para saber o impacto, além desses 31 dias, na evolução dessa recuperação testicular. Tá? Então, a gente espera novos estudos. Algo que, em relação à mulher, falando um pouco da parte reprodutiva feminina, ainda não existe estudo mostrando a diminuição da fertilidade, nem mesmo durante nem que seja transitório, durante a infecção pelo Covid-19. Ainda está se aguardando estudos em relação a isso. Outro fato interessante, quando se fala do desejo de engravidar, é que a pandemia pelo Covid, ela mudou as intenções de ter filhos, tá? Esse aqui é um estudo italiano em que ele entrevistou quase 1.500 casais sobre o desejo de ter filhos. E aqui, cerca dos casais que foram entrevistados, cerca de 80% deles, antes da pandemia, não pretendiam engravidar. Mas a pandemia fez com que esses 10%, 11% desses casais mudassem de ideia. Eles não desejavam engravidar, mas passaram a querer engravidar, passaram a querer ter filho após o início da pandemia. E eles atribuíram a esse desejo de ter um filho que não estava nos planos a um melhor diálogo entre o casal, a um aumento da intimidade durante o período de confinamento, do lockdown, e o objetivo de ter um desejo de ter o filho como sendo um novo objetivo de vida. Isso traria uma positividade nesse momento tão difícil que nós estamos passando. Tá? Então, casais que não pretendiam engravidar passaram, cerca de 10% deles passaram a desejar engravidar. E aqueles que, antes da pandemia, queriam, estavam procurando engravidar, tá? Cerca de 37% deles desistiram. Tá? Eles mudaram de ideia, passaram a não querer mais engravidar por medo da infecção durante a gravidez, medo da gravidez, das complicações, possíveis complicações que a infecção poderia trazer durante aquela gravidez, e alguns atribuíram a razões financeiras, talvez pelo crescimento do desemprego, isso aqui no caso da Itália, onde foi realizado o estudo. Então, esse é um outro aspecto bem interessante, é da pandemia modificando o desejo de gravidez entre os casais. Então, com isso, diante dessas incertezas todas do início da pandemia, dos riscos que estavam relacionados à gravidez e de potenciais complicações, em março do ano passado, todas as sociedades, tanto a Sociedade Europeia, a Sociedade Americana e aqui no Brasil a Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida e Reprodução Humana, recomendaram a suspensão dos tratamentos daqueles casais que precisavam fazer tratamentos de alta complexidade para engravidar. Então, foram suspensos os tratamentos, exceto aqueles que já estavam em andamento ou em situações de urgência reprodutiva, que a gente costuma dizer, mulheres que teriam um diagnóstico oncológico e que desejavam preservar a fertilidade, esses tratamentos eles estavam liberados nesse momento. Atualmente, a recomendação da Anvisa e da Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida é que os tratamentos estão liberados, desde que sejam seguidos os protocolos de gerenciamento de risco. Essas pacientes elas devem ser esclarecidas quanto aos atuais riscos, ao conhecimento atual dos riscos da COVID durante a gravidez. E, se possível, a paciente é submetida ao tratamento de fertilização, mas evita-la. Se possível, a gente pode adiar
a transferência dos embriões para um segundo momento, depois que tiver a gente diminuir essa curva, tiver mais controlado, ou essa paciente tiver sido vacinada. Vale salientar também, esses pacientes que desejarem fazer preservação de fertilidade, elas estão liberadas para o tratamento. Então, passando um pouco agora, saindo do período pré-gestacional e indo para o período gestacional, o conhecimento de potenciais complicações da COVID-19 na gravidez é adquirido de experiências de outras infecções virais anteriores. E que a gente sabe que quando se existe uma infecção viral durante o período gestacional, essa infecção ela pode estar limitada à mãe, seria apenas uma infecção materna, ou ela pode, além de infectar a mãe, ela infectar a placenta, o tecido trofoblástico e a placenta, ou até mesmo ter uma transmissão vertical durante a gravidez, durante o período gestacional, e acometendo o feto ainda na sua vida intrauterina. Em qualquer uma dessas situações, existem riscos em potencial, tanto para a mãe quanto para o concepto, em que seja não durante a gravidez, mas até mesmo após o nascimento. Infecções maternas, infecções virais que acometem somente a mãe, existem os próprios riscos de complicações da infecção, visto no caso da influenza, em que as gestantes acometidas pela influenza, elas têm um risco aumentado de complicações, e é recomendada a vacinação dessas gestantes. A infecção acometendo somente a mãe, ela também pode estar associada a um trabalho de parto prematuro, a prematuridade, isso por mecanismos imunológicos, a gente pode comentar mais adiante, e também a infecção limitada à mãe, sem atingir nem mesmo a placenta ou o feto, pode trazer complicações fetais, e principalmente relacionados à parte comportamental, a distúrbios de aprendizado após o nascimento. Tá? Isso a gente vai comentar um pouco com vocês, que é uma preocupação que surge do impacto da COVID-19 a longo prazo, devido à sua fisiopatologia de ter uma ativação do sistema imune materno muito elevada. As infecções que estão limitadas, além da mãe, elas provocam infecção placentária, começa a surgir riscos de complicações, de outros riscos de complicações na gravidez, como perda gestacional, parto prematuro e eclâmpsia, e riscos fetais, como restrição de crescimento intrauterino e os outros riscos já vistos no desenvolvimento e aprendizado. A infecção, quando ocorre a transmissão vertical, é que a gente começa a observar realmente risco eminente de malformações congênitas, malformações de órgãos estruturais, além dos outros riscos já relatados, como perda gestacional e parto prematuro. Então, a gente já sabe e conhece um pouco, a gente vai comentar um pouco sobre essa infecção materna, os riscos de complicações, mas eu queria parar um pouco para a gente falar sobre a infecção placentária. O primeiro caso de infecção de placenta, de tecido trofoblástico, já foi descrito em março de 2020, logo após 2 meses do primeiro caso, 2, 3 meses depois do primeiro caso, foi descrito esse caso de uma paciente de 35 anos, que ela desenvolveu um quadro, abriu o quadro com tosse, febre, e evoluiu com uma pré-eclâmpsia severa, apresentando descolamento prematuro de placenta, um quadro bem grave, tá? Ainda na 22ª semana de gestação. A gestação foi resolvida, a paciente evoluiu com alta, mas, infelizmente, aqui a gente está no limite entre aborto e parto prematuro, né? O concepto não sobreviveu. E o que se observou, que ela testou positivo, paciente suave nasofaringe, e foi detectado também alterações ao nível placentário. Foi visto, isso aqui são imagens da placenta dessa paciente, que foi visto um grande infiltrado de células inflamatórias, principalmente macrófagos. Aqui a imunistoquímica para o vírus, o SARS-CoV-2, e pela microscopia eletrônica foi visto várias partículas virais nessa placenta. Então, com isso, foi o primeiro relato confirmando que a infecção não era limitada somente à mãe, que a infecção atingiria também a placenta. E daí passou a ter uma preocupação maior em relação a potenciais complicações para o feto e para essa gestação, para a gestação de mulheres com Covid. Novos estudos surgiram em relação às alterações placentárias
durante uma gravidez da mulher acometida pela COVID. E o que se observou é que existe, basicamente, alterações na perfusão vascular, tanto no lado placentário da mãe, quanto do lado fetal. Então, alterações de perfusão, comprovando aquela teoria do início, em que a gente via que a enzima conversora de angiotensina fazia parte do processo de invasão trofoblástica, da neoangiogênese, então, com isso, afetando o processo de a vascularização placentária. Outros achados menos frequentes, como depósito de fibrina, vilosite, e um dado importante que vai entrar na fisiopatologia também da COVID-19, eventos tromboembólicos a nível placentário. Tá? E, curiosamente, essas alterações histopatológicas a nível de placenta, elas foram observadas em placentas de mães sintomáticas ou até mesmo de mães assintomáticas. Então, esse aqui é um dado relevante que precisa ficar atento, que as alterações placentárias podem ocorrer mesmo na ausência de sintomas da COVID-19. Em relação à infecção fetal, a gente conhece muito pouco. Acredita-se que a transmissão vertical, essa transmissão vertical não ocorra, ou se ocorrer, ela ocorre muito raramente. Alguns estimam em torno de 1 a 2% de transmissão vertical, especialmente nos casos mais graves, em situações de COVID severa. A transmissão, quando se fala de transmissão vertical, existem 3 momentos críticos que pode ocorrer essa transmissão vertical. Ou ainda durante a gravidez, que a gente chamaria da transmissão vertical intraútero, e que se justifica essa baixa transmissão intrauterina devido à baixa viremia do SARS-CoV-2. A gente observa nos casos leves a moderados essa viremia, o vírus circulante no sangue materno é muito pouco. Talvez em casos mais severos e também associados àqueles eventos tromboembólicos, onde ocorre necrose placentária, possa ocorrer um risco maior de transmissão vertical ainda na vida intrauterina. A transmissão durante o trabalho de parto, no caso do parto vaginal, parece ser pouco frequente, porque não foram observadas a presença de vírus nas secreções vaginais, não tem sido detectada essa presença, então, com isso, o contato do bebê nas secreções vaginais durante o trabalho do parto vaginal, isso não levaria o risco, porém, existe o risco de contaminação fecal durante o trabalho de parto, tá? Principalmente ali durante o período expulsivo e logo após o nascimento, onde ocorrer essa contaminação fecal, e é descrito a presença do SARS-CoV-2 em fezes. Então, precisa ter esse cuidado redobrado durante a assistência ao trabalho de parto normal da mulher, da gestante com Covid. Já a transmissão vertical no período pós-parto, também acredita-se que seja muito baixa. A gente vai discutir mais adiante, mas não tem se detectado com frequência o vírus do SARS-CoV-2 no leite materno. Estima-se também cerca de menos de 2% de casos em que se observa a presença desse vírus, do vírus no leite materno. O que se acredita é que a transmissão possa ocorrer da forma habitual, como ocorre entre indivíduos adultos, através de contactantes que estão contaminados e por a falta do uso da máscara, a falta da higienização das mãos e dos cuidados do contágio, acaba expondo o recém-nascido a esse contágio. Então, falando um pouco sobre as complicações da COVID-19 na gestante, basicamente para a gestante, o que levou a crer que a gestante seria um grupo de risco, ela teria um risco maior de complicações durante uma infecção aguda pelo COVID, é devido a algumas semelhanças, né, entre as alterações fisiológicas que ocorrem no corpo da mãe, no corpo da gestante, e a fisiopatologia da COVID-19. A gente sabe que na COVID-19, a fisiopatologia ela tem 2 braços, basicamente. Uma resposta inflamatória intensa, né, com o que a gente chama da tempestade de interleucinas, a tempestade de citocinas, e também alterações tromboembólicas, né, isso levando a status inflamatório importante e desencadeando os eventos tromboembólicos. E na própria gestante, as alterações fisiológicas que ocorrem normalmente durante a gestação, a gente vê momentos em que essa gestante ela tem um perfil mais anti-inflamatório, geralmente na primeira metade da gravidez, no segundo trimestre,
ela tem uma resposta mais anti-inflamatória, mas com o evoluir da gestação, no terceiro trimestre é caracterizado basicamente por uma resposta inflamatória da gestante. E que também, no terceiro trimestre, existe um risco de eventos tromboembólicos maior, no terceiro trimestre, logo após o parto. Então, você teria essa bomba, né, uma bomba inflamatória e uma bomba trombótica, quando essa paciente adquire a COVID-19 no terceiro trimestre, devido às próprias complicações da COVID-19 e pelo o status inflamatório e tromboembólico da gestante. Então, isso foi, de certa forma, confirmado, esse risco de complicações de eventos mais graves na gestante. Esses aqui são dados do CDC, dados americanos, em que eles fizeram a compilação, a última atualização foram os dados até outubro de 2020, que tinham sido registrados 5 milhões de casos, desses era 26% em mulheres em idade reprodutiva, e 35% dessas mulheres em idade reprodutiva existiam dados sobre gravidez, né? Dados confirmando ou descartando uma gravidez nessas mulheres. E daquelas que tinham esses dados de gravidez disponível, 6% delas eram gestantes. E dessas 30 mil gestantes acometidas, 88% delas eram sintomáticas. Tá? Das gestantes que eram sintomáticas, 23 mil eram com Covid. Não, dessas mulheres que tinham dados na idade reprodutiva, 400 mil mulheres sintomáticas, 386 não tinham Covid e 23 mil tiveram Covid. Então, foram estudar essas 23 mil gestantes em relação aos desfechos clínicos dessas mulheres durante a gravidez. Em relação à sintomatologia dessas 23 mil gestantes, a sintomatologia, os sintomas mais frequentes acabam sendo semelhantes às não gestantes, às não grávidas, sendo a tosse, febre, cefaleia e mialgia, os sintomas mais frequentes, mas, curiosamente, as grávidas, em relação à febre, mialgia e cefaleia, elas apresentam menos do que as não grávidas. Então, aqui uma diferença dessa sintomatologia, não se sabe o porquê, é um pouco menos frequente entre as grávidas do que das não grávidas. Existe essa meta-análise que foi publicada e que se tentou estudar, entender a prevalência da COVID entre as gestantes, a prevalência na gravidez. Analisando 26 estudos com mais de 11 mil gestantes, encontraram uma prevalência de 10%. Então, 10% das gestantes, e aqui ele não conseguiu discriminar em relação ao trimestre da gestação em que ela foi acometida, isso foi em qualquer momento que foi feito esse rastreamento da COVID, durante a admissão ao parto ou durante o pré-natal, essas gestantes encontraram uma taxa média de 10% de comprometimento, de prevalência da COVID-19 na gestação. Quando se foi feito um rastreamento universal, ou seja, foi testado gestantes durante o pré-natal ou na admissão do parto, independente da presença ou não de sintomas, essa prevalência ficou em torno de 7%, mas naquele grupo que era sintomático, uma prevalência em torno de 18%. Então, isso aqui é interessante porque a gente vai depois, mais adiante, discutir um pouco sobre rastreamento universal ou rastreamento baseado em sintomas. Mas fica esse número, que cerca de 10%, uma em cada 10 gestantes, esse estudo, essa meta-análise que foi publicada recentemente, é acometida pela COVID-19. A sintomatologia mais frequente que foi observada nessa meta-análise foi a febre e a tosse, presente em cerca de 40% dos casos. Mas, como a gente viu, esses dois sintomas são um pouco menos frequentes do que as não gestantes. As alterações laboratoriais que foram mais observadas no grupo das gestantes foi o aumento de PCR e uma linfopenia. Tá? E aqui ele confirmou aquela mesma informação que o CDC, os dados americanos, também já haviam encontrado, que a febre e a mialgia é um sintoma frequente entre gestantes, mas quando comparado às não gestantes, ele é um pouco menor, né? Esse sintoma. Aqui são os dados do CDC, que alertaram em relação à gravidade e à letalidade da COVID-19. Então, foi que eles observaram que realmente a COVID-19, entre as gestantes,
ela tem um risco maior de ser admitida em UTI, um risco 3 vezes maior, cerca de 10% das gestantes necessitam de uma admissão em UTI. Tem um risco maior da necessidade de ventilação mecânica, da necessidade de ECMO, e a mortalidade 70% maior quando comparadas com as não grávidas. Tá? Então, daí essa reclassificação das gestantes como sendo um grupo de risco, devido a uma maior gravidade e uma maior letalidade quando elas são acometidas pela Covid-19. Esses dados em relação à gravidade e à letalidade foram corroborados por outros estudos. Esse daqui eu gostei de citar esse estudo, que é um estudo mexicano, talvez um país com uma condição socioeconômica parecida com a nossa, aqui no Brasil, para a gente poder analisar os dados daqui do Brasil de uma forma mais, poder ter esse parâmetro de comparação com o país em condições semelhantes à nossa. No México, eles não observaram uma diferença estatística entre a taxa de mortalidade entre as gestantes e as não gestantes, as mulheres não gestantes, tiveram uma mortalidade em torno de 1,5%, mas o que eles observaram foi um risco 2 vezes maior dessas mulheres, das gestantes, necessitar um acompanhamento na unidade de terapia intensiva. 13% das gestantes precisaram ser admitidas em UTI, por esse registro mexicano, enquanto que as não grávidas, em torno de 7% delas, precisaram ser assistidas em unidade de terapia intensiva. Aqui no Brasil, infelizmente, os primeiros dados que foram publicados assustaram bastante em relação à mortalidade das gestantes com Covid-19. Essa foi uma publicação dos praticamente os 1.000 primeiros casos, 978 gestantes e puérperas, no período de fevereiro a junho, e avaliaram a mortalidade entre essas gestantes, desses primeiros 978 casos aqui no Brasil. Eles encontraram uma taxa de mortalidade de 12%. Tá? Tiveram 124 óbitos desses 978 casos de gestantes ou puérperas com Covid-19. 21% delas, dessas 978 pacientes, precisaram ser admitidas em UTI. Ou seja, uma taxa, um índice de necessidade de UTI muito maior do que os dados mexicanos e os dados americanos. E essas pacientes que evoluíram para óbito, muitas delas não tiveram acesso à UTI. 22% das pacientes que foram a óbito, elas não tiveram acesso, não estavam sendo assistidas em unidade de terapia intensiva e nem mesmo em ventilação mecânica, 36%. Então, o que essa publicação, esse artigo, que é no grupo do Paraná, junto com o pessoal de Pernambuco, a doutora Melaine, que eles discutiram, talvez uma mortalidade elevada devido a uma maior dificuldade de acesso aos serviços de saúde. Tanto é que aqui ela fez uma comparação dessa mortalidade por região, tá? E observou uma maior mortalidade na região norte e nordeste. Aqui a gente tem que fazer uma análise crítica também, porque talvez os primeiros casos a gente tenha começado aqui por Manaus, respondendo pela região norte, depois a gente teve os casos daqui de Fortaleza e São Paulo, isso na primeira onda. Mas o fato é que a mortalidade da gestante brasileira acometida pelo Covid é uma mortalidade bem maior do que a observada no mundo. Aqui, só para a gente ter um efeito de comparação, eu levantei os dados do dia 20 de fevereiro agora, e a nossa taxa de mortalidade no Brasil como um todo estava girando em torno de 2,5%, 2,4%, enquanto aqui nessa publicação a mortalidade de 12% entre as gestantes e puérperas. Esse mesmo grupo, ele teve a curiosidade de observar a mortalidade por SARS, pela síndrome da angústia respiratória, por diversos agentes etiológicos, não só a COVID. No período de janeiro a novembro de 2020, eles observaram, foram registrados 9.563 casos de síndrome da angústia respiratória entre gestantes ou puérperas, com 523 óbitos. Desses óbitos, metade dos casos, falando dos casos, metade dos casos, praticamente, 4.769 era com diagnóstico de Covid-19 e a outra metade por outras causas que não Covid. Mas a quantidade de óbitos foi 2,5 vezes maior
entre as gestantes acometidas por Covid, a SARS devido à Covid, do que a SARS por outras causas, que foram 160 óbitos. Tá? Mostrando aqui uma taxa de letalidade, né, o percentual de letalidade pela Covid de 7,6%. Aquele percentual no inicial que a gente viu de 12%, que era aqui, de 12,7%, com os dados atualizados aqui até novembro, já havia diminuído um pouco, tá? Está girando em torno de 7,6%, mas ainda bem mais alto, se vocês forem lembrar, dos dados mexicanos, que era de 1,5%, e dos dados americanos de 1,7% de mortalidade entre as gestantes. Tá? Esse grupo, ele analisou a taxa de mortalidade materna no ano de 2006 por SARS. Encontrou uma razão de mortalidade de 3,6 para cada 100 mil nascidos vivos. Enquanto que em 2020, ainda não estava finalizado os dados até dezembro, mas eles já projetavam uma taxa de mortalidade, a razão de mortalidade materna por caso de síndrome de angústia respiratória, aqui incluindo Covid e não Covid, de 17 por 100 mil nascidos vivos. Então, um aumento muito significante dessa mortalidade, possivelmente pelos casos de Covid, e os autores também atribuem que muitos desses óbitos, desses 160 óbitos, que colocaram como outras causas, não Covid, poderia ser uma subnotificação, alguns diagnósticos não foram dados para a Covid-19. Tá? Então, em relação a complicações, a gente falou um pouco da infecção, das complicações para a mãe, vamos abordar agora um pouco das complicações obstétricas durante a infecção da Covid-19 na gestante. Iniciando pelo primeiro trimestre, a maior preocupação era que a Covid-19 pudesse aumentar o risco de abortamento e, no futuro, o óbito fetal já na segunda metade da gravidez. Isso baseado em estudos das outras infecções pelos outros coronavírus, no caso da SARS-CoV-1 em 2003, existem estudos mostrando uma taxa de abortamento em torno de 25%, e no caso da MERS, em 2012, estudos mostrando uma taxa de abortamento entre gestantes acometidas pela MERS de 18%. Mas, até o momento, não foi observado um aumento significante nessas taxas de abortamento. Isso aqui é um estudo bem inicial, ainda publicado em junho, nos primeiros casos, nos primeiros meses, em que alguns relatos de casos, um número pequeno aqui, só de 55 casos relatados, estava dando uma taxa de abortamento em torno de 2%. Essa publicação, que é um pouco mais recente, agora já de outubro, o grupo italiano acompanhou 225 gestantes de primeiro trimestre. E ela dividiu em dois grupos. O grupo que evoluiu para abortamento, que foram 100 gestantes que abortaram, e 125 gestantes que não abortaram, e observaram a prevalência de Covid entre esses grupos. Então, o fato da gestante ter tido Covid não aumentou esse risco de abortamento, tá? Mas ainda se aguardam novos estudos, e principalmente, talvez, a taxa de óbito fetal, devido àquelas alterações na vascularização placentária, possa ocorrer um aumento. No caso de abortamento, talvez não se observe, mas estudos ainda vão sair para a gente poder responder melhor essa pergunta. Tá? Em relação a outra complicação do primeiro trimestre, na primeira metade da gravidez, é o risco de malformações congênitas. Quando a gente fala de malformações, a gente tem que ficar atento desde aspectos pré-gestacionais, em que pode ter infecções, levando a alterações a nível espermático, ao nível de óvulo ocitário, que podem induzir algumas malformações congênitas ou algumas alterações epigenéticas. A infecção materna, como a gente viu e já destacou anteriormente, que muitas vezes a infecção limitada somente à mãe, talvez não traga malformações estruturais em órgãos vistos durante o pré-natal, mas que existe uma preocupação de alterações no desenvolvimento futuro dessas crianças após o nascimento. A infecção fetal, realmente, mas aqui, felizmente, a infecção parece que não existe um risco de transmissão vertical muito grande, então, com isso, não levaria a malformações por conta desse mecanismo, de uma ação direta do vírus em tecido fetal. Mas outra coisa que preocupa bastante é em relação ao uso de drogas com ação teratogênica para o tratamento dessas gestantes com Covid.
tá? E muitas dessas drogas, às vezes, sem evidência científica que possa trazer algum benefício para o tratamento de COVID dessas gestantes. No levantamento recente que a gente fez, que foi publicado agora em janeiro, a gente analisou 21 terapias que são propostas, né, muitas delas a grande maioria sem nenhuma evidência científica no tratamento, mas que dessas terapias, um fato preocupante é que quase 60% delas eram drogas com categoria C, D ou sem nenhuma informação contra o risco de teratogenicidade, isso é aquela classificação do FDA. Então, do arsenal terapêutico, e reforçando, muitas delas sem nenhuma justificativa por conta da falta de evidência, esse arsenal terapêutico levando a um risco adicional de malformações congênitas pelo benefício incerto, tá? Já que as drogas da categoria C e D só devem ser utilizadas na gestação desde que o benefício seja muito maior do que o risco. Tá? Então, esse é outro dado que a gente tem que alertar quando está diante do tratamento de gestantes com Covid-19. Aqui é algo que já existe uma certa evidência em relação ao risco de complicações a longo prazo em crianças nascidas de mães por infecções virais. Essa daqui é uma publicação de 2016 na Science, que ela mostra como é que é uma ativação materna, uma ativação imune materna durante o período gestacional pode estar levando a um risco aumentado de doenças neuropsiquiátricas, como o autismo, esquizofrenia, e filhos de mães que tiveram infecções virais durante o período gestacional. E isso, lógico, que essa infecção viral, né, com ativação imune materna, tem que estar associada a um feto que tem uma certa vulnerabilidade genética para essas doenças. Mas o fato preocupante é que a COVID-19 tem bem claro e bem intenso essa ativação imune. Então, essas crianças, os filhos das mães com Covid-19, merecem um segmento a médio e longo prazo para o acompanhamento de complicações futuras. A gente vê que, felizmente, aparentemente não tem essa complicação imediata de malformações e complicações logo após o nascimento, mas a gente vai demorar um tempo ainda para ter essa resposta em relação ao risco futuro. Mas já existe evidência de outras infecções, tá? Como influenza, existem vários trabalhos de acompanhamento a longo prazo, com uma quantidade de participantes muito grande, mostrando esse risco associado a essas complicações. Uma complicação que essa, sim, parece que está bem relacionada à Covid-19, talvez não pela a questão do risco obstétrico em si, mas pela necessidade de intervenção, no caso de gestantes com um acometimento severo da Covid-19, é a prematuridade. Essa é aquela mesma meta-análise que foi publicada, analisando mais em torno de 30 estudos, identificou uma prematuridade em torno de 17%, e que a taxa de prematuridade normalmente observada em diferentes países vai variar em torno de 6, 7 até 10%, a prematuridade global. Então, a gente teria esse aumento em torno de 7 a 10% para 17%. Porém, foi analisado também nessa meta-análise o parto prematuro espontâneo, aquelas gestantes com Covid que desencadearam trabalho de parto prematuro de forma natural, de forma espontânea, e que eles observaram somente em torno de 6%, próximo à taxa global. Então, o que se acredita que talvez essa prematuridade pode estar relacionada à doença, mas é mais uma intervenção naqueles casos graves de mulheres que têm a Covid no terceiro trimestre, e que elas entram com uma insuficiência respiratória, isso acometendo o bebê com sofrimento fetal e com necessidade de intervenção e antecipação do parto. Tá? Eles encontraram um risco relativo em torno de 3, né? Um aumento de até 3 vezes desse risco da prematuridade nas pacientes acometidas por Covid-19. Outros desfechos que foram estudados nesse estudo, nessa meta-análise, é a cesariana, aqui também casando com aquilo que eu havia comentado anteriormente, a necessidade de antecipação e de intervenção nos casos de Covid-19 severo, nessas gestantes, que você precisaria antecipar o parto para dar uma condição melhor ao bebê.
Óbito fetal e admissão em UTI neonatal e óbito neonatal, isso daqui está diretamente relacionado à prematuridade. Os bebês que têm uma prematuridade maior, uma prematuridade extrema, estariam expostos a um maior risco. Pela a própria infecção em si, a gente vai falar mais adiante, o risco neonatal, né, quando se adquire a COVID no período neonatal, não é um risco tão grande de complicações neonatais, complicações ao recém-nascido. O que se discute também, mas isso não está ainda muito claro, é se a COVID-19 ela estaria induzindo as gestantes a ter uma complicação que foi denominada pré-eclâmpsia-like. É um quadro semelhante à pré-eclâmpsia, mas acredita-se que talvez seja relacionado ao próprio processo, da própria fisiopatologia da COVID, e não uma pré-eclâmpsia induzida pela COVID. Tá? Visto que também se observa lesões endoteliais nessas grávidas acometidas. O fato é que, nessa publicação, se observou 8 casos em pacientes com COVID severa, né, mostrando um risco de até 20%, próximo a 20% de desenvolver um quadro de pré-eclâmpsia, e que foi observado em gestantes com uma idade mais avançada, que em torno de uma média do grupo que foi acometida pela pré-eclâmpsia de 39 anos, e com uma prematuridade maior do que o grupo não acometido. E diagnosticado basicamente por alterações de enzimas hepáticas, tá? Um aumento dos níveis pressóricos e por proteinúria, tá? Que foram vistos antes, durante e depois do quadro da COVID. Então, para resumir um pouco em relação aos riscos da COVID durante o período gestacional, a gente viu que existe realmente uma maior complicação, uma maior gravidade e letalidade, talvez associada ou não com a ativação do sistema imune materno, dessa tempestade de citocinas, e isso também pode levar a uma prematuridade e complicações intraútero ou pós-parto. A infecção a nível de placenta também já está bem documentada, isso levando a uma má perfusão placentária e esse risco fetal. E a transmissão vertical, ao que parece, ainda a gente está na dúvida, que parece que não é muito frequente essa transmissão vertical ainda na vida intrauterina. Então, se descarta, né, deve-se ficar atento com essas complicações a longo prazo. Complicações da prematuridade a longo prazo, complicações com possíveis doenças crônicas que podem ocorrer e também essas doenças neuropsiquiátricas. Aqui a gente vai falar um pouco já no período pós-parto, no período perinatal, no acometimento dos recém-nascidos de mães que tiveram COVID. Esses são dados que a gente está coletando, juntamente com a Ana Nery, que é uma doutoranda do programa da saúde coletiva da Unifor, e ela está fazendo o doutorado dela justamente nessa transmissão vertical, e que são dados preliminares. A gente acompanhou 3 meses, junho, julho e agosto de 2020, mais de 1.000 partos que ocorreram no Gonzaguinha de Messejana. É uma maternidade, que vale a gente destacar, é uma maternidade de atenção secundária, não se vê casos de moderado a severo, a maioria dos casos que foram atendidos são casos leves. Então, esse é o nosso perfil de paciente que a gente vai estar analisando aqui. Desses 1.000 partos, o rastreamento que está sendo feito nessas gestantes atendidas, admitidas para parto, é um rastreamento baseado em sintomas. Tá? Dessas 1.000 pacientes, desses 1.000 partos, 55 gestantes, elas referiram algum tipo de sintoma no momento da admissão ou no período gestacional ou durante o parto. Foi feita uma investigação com PCR ou sorologia em 50 dessas gestantes, das 55. Então, a gente tem de pacientes sintomáticas em torno de 5% de pacientes sintomáticas. Dessas que tinham sintomas, a gente teve 62% delas tiveram um teste positivo, ou PCR, estavam na fase mais aguda da doença, ou uma sorologia positiva naquelas que tinham tido durante o período gestacional. Uma prevalência bem maior do que a que foi, se vocês lembrarem, que a gente comentou que era 18% naquele rastreamento baseado em sintomas da meta-análise do British Journal. Dessas 31
né, das pacientes que tiveram o Covid-19 ou que estavam na iminência do Covid-19, foi investigado o recém-nascido, tanto das que tiveram como as que não tiveram. E a gente teve, dessas 31 pacientes com teste positivo, 5 bebês positivaram, 5 bebês tiveram um PCR positivo, né, mostrando aqui 16% de transmissão. Ninguém sabe se foi uma transmissão vertical, que para isso a gente precisa ter outros critérios, a detecção do vírus no PCR, no sangue do cordão umbilical, existem outros critérios que são definidos para que ocorra, que seja definido como transmissão vertical. Mas aqui foi detectado a COVID neonatal, né, nesse período do recém-nascido. E mesmo aquelas pacientes que eram sintomáticas, mas que testaram negativo, tá, tiveram ainda 2 bebês positivos, com PCR positivo para o SARS-CoV-2. Então, essa positividade, ou foi um teste falso negativo, aqui no caso, ou na fase muito inicial da doença, ou então, esse bebê, ele adquiriu Covid nos cuidados logo após o nascimento, ou da equipe que estava tendo contato com esse recém-nascido. A evolução desses casos em relação foi comparado o grupo dos bebês que foram positivos com os grupos do bebê negativo, para ver se a gente encontrava algum fator de risco que justificasse essa transmissão. E não houve uma diferença significante entre esses grupos. Tá? A sintomatologia que foi mais observada nessas gestantes foi a tosse, em segundo lugar, coriza, a ageusia e a anosmia, a questão da falta do olfato e do paladar. Então, esses aí foram os sintomas frequentes observados na nossa população. E aqui são os 7 casos desses bebês que nasceram. Como eu falei, a maternidade é uma maternidade secundária, todos esses bebês nasceram a termo, não teve nenhum nascimento prematuro, os bebês nasceram com peso adequado para a idade gestacional, a maioria nasceu por cesariana, dos 7 a gente teve 4 cesarianas e 3 partos normais, e nasceram com uma boa vitalidade. Tá? Só lembrando, né, reforçando o perfil da nossa maternidade lá, talvez induzindo a esse resultado. Em relação à proteção que essa mãe pode passar para o bebê, né, já existe agora estudos mostrando da passagem de anticorpos das mães que tiveram Covid durante a gravidez para esses recém-nascidos. O que se observou, essa publicação acompanhou 1.000 gestantes, 1.000 binômios, mãe e recém-nascido, e observou a presença de anticorpos do recém-nascido em 5%, tá? Em 83, não, isso aqui são mães que foram positivas, 5% das mães tiveram Covid. E dessas mães que tiveram Covid diagnosticada por sorologia, 72 bebês, das 83 mães, 72 bebês também foram detectados anticorpos. Ou seja, você tem uma taxa de passagem de anticorpos da mãe para o bebê de 86%. Tá? E essa passagem, encontraram uma associação, quanto maior os níveis séricos de anticorpos na mãe, maior vai ser essa transmissão desses anticorpos para o bebê. Também observou que quanto maior o intervalo entre o diagnóstico de COVID e o nascimento do bebê, do intervalo do PCR positivo até o parto, foi observada também essa correlação. A maior é a taxa de transferência desses anticorpos da mãe para o bebê. Então, isso é um dado bom, um dado importante, que pode proteger esse bebê logo após o nascimento. Os anticorpos maternos da classe IgG passando para o bebê em até 86% dos casos. Sobre a amamentação. Primeiro, a presença do vírus no leite materno. Né? Essa publicação ela avaliou 34 estudos, identificou 116 lactantes COVID positivo, que estavam no curso da doença, e foi observado somente 2% dessas gestantes, tá, que tiveram a presença do vírus no leite. Tá? Então, isso daqui é um dado que a gente tem que ficar atento. Uma compilação de vários estudos, 34 estudos, alguns estudos não encontrou nenhuma paciente com o vírus, enquanto que outros encontraram uma taxa um pouco maior, mas na média em torno de 2%. E
O outro dado é que o 83% das puérperas apresentavam anticorpos também no leite materno. Então, essa é uma segurança da amamentação também. Você está passando um anticorpo contra o SARS-CoV para o bebê. Então, a gente viu a passagem em torno de 86% através da transplacentária e também a passagem de anticorpos maternos através da amamentação. Então, a recomendação em relação à amamentação é que a gestante com COVID, mesmo na vigência da doença, ela pode e deve ser estimulada a amamentar, tá? Devido a possivelmente quase que a ausência do vírus no leite materno e podendo passar essa proteção para o bebê. Mas que essa amamentação seja utilizada as medidas, uso de máscara, lavagem das mãos, durante o período da amamentação e manter na fase aguda da doença, quando não estiver amamentando, o distanciamento do recém-nascido. Essas são as orientações. Em relação à vacina, que é o questionamento mais atual, vacina, não vacina, a gestante pode vacinar. Atualmente, a população gestante que está podendo vacinar seria as profissionais de saúde. Tá? E a recomendação, admitindo que não foram incluídos gestantes nos estudos das vacinas, mas a forma de preparo da vacina é uma forma, principalmente as que estão disponíveis aqui no Brasil, são formas já utilizadas em outras vacinas anteriores, tá? E que existe uma certa segurança nesse preparo da vacina, com a experiência de outras vacinas, que são administradas em gestantes. Então, a recomendação atual é que avalie a exposição da gestante, no caso agora das profissionais de saúde, elas são gestantes que estão expostas, e que, depois de conversar com a paciente, a recomendação é que seja utilizada a vacinação, seja feita a vacinação nesse grupo de risco. Recentemente, agora, dia 5 de fevereiro, foi publicado o primeiro caso, né, um caso da vacina, no caso aqui da vacina Moderna, que é uma vacina que não está disponível aqui no Brasil, e que a gestante foi vacinada, a primeira dose, era uma profissional de saúde, estava com 36 semanas, 3 semanas depois teve o nascimento do bebê, e com uma única dose já foi detectado anticorpos na circulação fetal, né? Anticorpos da mãe, que foram estimulados pela vacina, passaram pela placenta e foram detectados na presença, na circulação do recém-nascido. Então, esse é um dado bom também em relação à vacina, que a gente torce que a vacinação esteja disponível para todo mundo, para todos, inclusive para as gestantes. Então, resumindo o que se tem, o que se sabe até o momento sobre a Covid-19 na gravidez, ainda restam muitas dúvidas, né? Acho que a gente ainda tem muita pergunta sobre o impacto da Covid na gestação, mas a gente está em busca dessas respostas e está em busca de ter algumas certezas. Então, com isso, sim, no período pré-gestacional, o que as evidências atuais mostram é que realmente a COVID, principalmente para o homem, traz um impacto negativo na fertilidade, com a diminuição da concentração e da qualidade dos espermatozoides, mas, felizmente, esse é um efeito transitório, tá? Não se sabe se isso vai permanecer a longo prazo. Os trabalhos que tem atuais observaram que depois de 30 dias da COVID, já houve uma recuperação dos parâmetros espermáticos desses homens acometidos. Em relação à fertilidade feminina, ainda se sabe muito pouco, tá? Está se esperando esses estudos. As complicações durante o período gestacional, a gente observou que a gravidade e a letalidade, principalmente a letalidade aqui no Brasil, se observou bem mais elevada do que em outros países, mas que a gestante é realmente um grupo de risco e que tem um desfecho dessa doença em formas severas bem mais grave. Não se sabe ao certo, os primeiros estudos mostraram que aparentemente não se tem um aumento do risco de perda gestacional, mas devido àquelas alterações placentárias, pode ser que no futuro novos estudos mostrem essa correlação. Malformações congênitas durante a gestação, detectadas durante a gestação, ao que parece isso não ocorre. Porém, as doenças neuropsiquiátricas, e principalmente nesse segmento a longo prazo, a gente tem que ficar atento e tem que realizar estudos para observar se isso vai realmente se concretizar ou não.
Pré-eclâmpsia, fica a interrogação se realmente é um quadro induzido pela COVID ou é uma complicação já esperada pela própria COVID. E a prematuridade, tá? Se é uma prematuridade está relacionada à fisiopatologia da doença ou pela necessidade de intervenção para que se possa dar uma condição melhor ao recém-nascido, né? Uma condição melhor fora do útero do que naquele momento crítico da doença. No período neonatal, o que se observou é uma baixa transmissão perinatal, apesar de haver aquele risco durante o parto vaginal, mas que aparentemente essa transmissão é muito baixa. Na maioria das vezes, as publicações mostram que a evolução da COVID neonatal é uma evolução sem complicações, são casos que evoluem de uma forma mais benigna, sem maiores complicações, sem tanta necessidade de internação, exceto nos casos dos prematuros, que estariam internados pelas complicações da prematuridade, não pela da doença em si. E que deve ser feito o incentivo da amamentação. Tá? A presença do vírus parece que é muito pequena no leite materno, mas os benefícios da amamentação, com a transferência dos anticorpos, é um benefício grande para o bebê, para o recém-nascido. E ficar atento sobre o segmento a longo prazo, né? Mostrando a necessidade do acompanhamento desses bebês de mães com COVID a longo prazo, para que a gente observe se realmente vai ter um risco aumentado de doenças crônicas e de doenças neuropsiquiátricas desses bebês. Então, gente, é isso. A gente torce aqui que a única forma de controle dessa pandemia, desse momento tão angustiante que nós estamos passando, que é a vacinação. Tá? E a gente torce que essa vacinação esteja disponível para todo mundo o mais rápido possível, especialmente para nossas gestantes, para que a gente consiga, de uma certa forma, ter um controle dessa pandemia, dessa infecção tão grave que está acometendo a nossa população. Muito obrigado a todos e vamos abrir para a discussão. Muito obrigada, professor Marcelo. Parabéns pela excelente apresentação, né, trazendo esse tema de grande relevância, né, para o momento atual. E agora, né, nós deixamos aí para quem quiser fazer alguma pergunta, né, estamos abertos, vocês podem escrever no chat. E eu passo aqui para o professor Marcelo. Por enquanto, professor Marcelo, muitos elogios, né? Diz que a sua apresentação foi excelente, parabenizando. Enquanto alguém digita, quem quer falar? Valério, vai falar? Professor Ricardo Aires também. Oi, eu não escutei, acho que falhou aqui para mim. Professor Ricardo Aires, poderia perguntar? Sim, pode sim. Fique à vontade. Eu posso perguntar ao professor Marcelo? Sim. Pois não, professor Ricardo? Eu gostaria de saber qual é a conduta para uma paciente que teve COVID em torno da 25ª semana e o dedímetro não assintomática e o dedímetro não desce nem o PCR. E ela fez 30 dias de Clexane e aí alguns infectologistas disseram-me que eu deveria continuar com Clexane até o final da gravidez. Exatamente para esse processo que você falou aí do anti-inflamatório, não sei o quê, da coagulação e etc. Aí eu quero saber se tem algum estudo falando sobre isso, que eu estou com 2 pacientes, todas 2 assintomáticas, mas o dedímetro está subindo e o PCR não baixa. Fica todo 9, 10, não baixou. E o dedímetro de uma delas até dobrou. E ela é totalmente assintomática. Aí quero tirar o Clexane, eu disse não, que continuasse, que para risco de trombose, etc. Qual é a orientação que você tem até agora? Em relação a estudo, os estudos, assim, de uma semana para outra muda totalmente, né? Mas não vi estudo com segmento de gestantes com dedímetro em relação a quando, se na grávida essa queda vai ser uma queda mais lenta ou não. O fato é que
pela condição da própria gravidez, o dedímero é esperado que esteja um pouco mais alto. Mas, na dúvida, se ela tinha um parâmetro durante o diagnóstico e não tem baixado, eu realmente também concordaria de manter o Clexane durante todo o restante da gravidez e no pós-parto também, tá? Até em torno de 6 semanas. Porque o risco, a partir de 25 semanas, esse risco de fenômenos tromboembólicos só vai aumentar. Tá? A gente sabe que no terceiro trimestre e no pós-parto imediato, o risco tromboembólico é elevadíssimo. Tá? E além das outras medidas de controle do pré-natal, essas pacientes que têm uma COVID no primeiro e segundo trimestre de gravidez, elas devem ter um acompanhamento mais próximo, talvez um acompanhamento de vitalidade fetal, também bem próximo, para detectar casos de restrição de crescimento e de comprometimento de vitalidade fetal. Tá? Então, eu concordaria realmente em manter o anticoagulante pelo restante, ou então, pelo menos, enquanto esse dedímero baixar. Mas é bem mais prudente. Pois é, professor. É o seguinte, a metade dos infectologistas que eu conversei disseram que 30 dias e pronto. A outra metade disse não, que eu continuasse direto, porque como está baixando, inclusive dobrou. Entendeu? Ela ficou doidinha. Não, você não está sentindo nada. Aí, vamos acompanhando. Né? E aí metade disse que eu fui até o final. E outra metade disse, não, basta um mês depois que os sintomas foram embora e ficar. Aí eu estava vendo, procurei algum estudo disso, não encontrei nada. Não vai ter. Mas, assim, a gente sente, de certa forma, confortável, até porque é uma droga extremamente segura na gravidez, a enoxaparina, né? E devido à fisiopatologia da COVID e às complicações da gestação, eu me sentiria bem mais seguro continuando com a enoxaparina. E eu disse, eu seguro o meu de velho. É melhor ficar até o final. O que pesa é o valor, né? E aí elas ficam todas, assim, mas doutor, chegar ao final da gravidez, eu estou falida. Infelizmente tem esse detalhe. Mas está vivo legal. Infelizmente tem esse detalhe do custo, né? Mas talvez pela segurança dela, gestante, seja mais aconselhado manter mesmo. A pessoa é só para o que eu já estou fazendo. Ela continua a gravidez. Então, Tá ótimo. Obrigado. Ok, obrigado. Mais alguma pergunta para o professor Marcelo? Uma outra pergunta. Você escolheria essa aula do mais médico? Eu não entendi direito. Você escolheria de uma aula para os médicos que fazem parte do mais médico da região de São Barreira? Pode ser. Depois o senhor pega meu contato, a gente pode combinar, sim. Tá legal. Eu vou passar para a doutora, entre em contato com você, e aí, sabe, muito boa a aula. Tá ok. Obrigado. Obrigada, senhor José Ricardo, pela participação. Mais alguma pergunta? Oi, professora Cristina. Sim. Boa noite. Boa noite, Wélida, tudo bem? Tudo bom? Queria agradecer pela oportunidade, né, assim, doutor Marcelo, pelo brilhantismo, né, do início ao fim, né, nessa palestra, extremamente enriquecedora para todos nós. E eu gostaria de perguntar, doutor Marcelo, a respeito das terapias, né, que tem vigente. O senhor chegou a citar, né, o uso das drogas, né, de algumas drogas que não são recomendadas, mas eu queria, na minha maior dúvida, né, assim, na prática clínica, né, as condutas que têm sido feitas em termos de medicamento para gestantes. Boa noite, Wélida. Tá? Um prazer você estar aí, tá? Vamos em busca do nosso desafio. A terapia, assim, que se tem feito é o mesmo tratamento para as não gestantes. O que serve de alerta da publicação que eu citei é do uso de esquemas terapêuticos
sem a devida comprovação científica, né? Que isso é uma polêmica, só todo mundo conversa. E quando a gente está diante da gestante, eu acho que esse cuidado tem que ser redobrado, triplicado ou mais. E se é uma droga que realmente não tem uma comprovação, e é uma droga de categoria C, D, ou às vezes, muitas vezes, sem nem um estudo mostrando o risco de teratogenicidade, não se deve nem mesmo pensar e prescrever. O esquema é basicamente o que vem sendo feito nas outras. Uso corticoide na segunda fase da doença, uso da terapia de anticoagulação e de sintomáticos, né? Deve-se evitar essa aventura na prescrição de drogas que realmente não tenham se mostrado eficazes. Obrigada, doutor Marcelo. Boa noite. Lembrança. Obrigada, professora Helga, pela participação. Tem uma pergunta aqui no chat, eu estou tentando aqui, que eu acabei fechando do computador. A pessoa não está identificada, ela fala que está na 19ª semana, que é profissional de saúde, mas não tomou a vacina. E ainda não conversou com o obstetra sobre esse assunto. E qual seria a indicação? Profissional de saúde, a meu ver, e acredito que na grande maioria dos obstetras, é recomendada a vacinação. Tá? A gente viu aí, ela está na idade gestacional, que está se aproximando da segunda fase da gravidez, da segunda metade, e nessa segunda metade é que a gente tem observado os casos mais graves. Tá? Então, ela está tendo essa oportunidade e eu não deixaria passar a oportunidade da vacinação. O grande receio, quando se fala da vacinação na gestante, é porque os estudos não incluíram essa população nos estudos de segurança da vacina. Mas como a tecnologia que é feita, né, com o vetor viral e o vírus atenuado, que são as duas disponíveis aqui, essa é uma tecnologia já utilizada em outras vacinas em gestantes, então se tem uma maior segurança e está recomendando mesmo sem ter os estudos de segurança das vacinas em gestantes. Tá? Então, não perca a oportunidade. Se você tiver acesso, se vacine. Ok, professor Marcelo, eu vou só checar se tem mais alguma pergunta aqui no chat. Eu perdi. Só verificar aqui no celular, porque do computador, como eu saí, acabou atrapalhando. Eu vi a Wesley colocou em relação ao uso do corticoide. Realmente, o corticoide pode ter relação com algum efeito teratogênico, tem associação, às vezes, com restrição de crescimento, mas, pelo que eu tenho acompanhado gestante em crítica em tratamento. Mas, pelo que eu tenho visto das pessoas, né, dos adoentados em situações críticas, o corticoide, em determinada fase da doença, tem feito a diferença no tratamento. Tá? Então, diante de uma situação como essa, que é uma medicação que faz a diferença no tratamento, mesmo sendo uma droga de categoria C, que é, em algumas situações, o corticoide, vale a pena utilizar. Até porque, numa fase mais avançada da gravidez, no caso do terceiro trimestre, o risco de teratogenicidade já vai ter diminuído bastante. Ok. O José Ricardo está com a mão. Quer falar? Levantou a mão? Ou foi da vez anterior? Acho que foi da vez anterior. Então tá ok. Não tem nenhuma pergunta agora. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta? Não, Marcelo, eu tenho uma curiosidade, né, para saber se já existe algum relato na literatura, né, tendo alguns fatores de risco que predispõem a grávida a ter complicação quando ela tem Covid, ou se não existe nenhum relato, ou se realmente são os fatores de risco que outra pessoa apresentaria. Em relação ao contágio, né, a aumentar o risco de contágio dela,
Não, o que se tem é da gravidade, que tem se mostrado que aquelas gestantes que são consideradas gestantes de risco, ou por uma comorbidade anterior, prévia à gravidez, ou por alguma comorbidade que foi desenvolvida durante a gravidez, um diabetes pré-gestacional, ou um diabetes gestacional, ou uma pré-eclâmpsia, essas gestantes elas têm realmente um desfecho mais grave, elas têm um risco maior de complicações, tá? Como a não gestante obesa, a não gestante hipertensa e diabética. Já seriam os mesmos fatores de risco para uma pessoa não grávida. Os mesmos fatores de risco. Excetuando que na gestante ela tem comorbidades que pode desenvolver ao longo da gravidez, né? Muitas delas, às vezes, não é diabética, mas desenvolve um diabetes gestacional. E aí ela pode passar a ter um risco maior, um risco, uma comorbidade que ela não tinha previamente à gravidez. Como também a pré-eclâmpsia, né? Muitas vezes ela tinha níveis tensóricos normais, pré-gestacional, e passou a desenvolver uma hipertensão na gravidez. E aí ela tem um desfecho mais grave também. Certo. Obrigada, professor. Tem uma pergunta aqui da professora Adriana Rolim, que ela está perguntando se você está desenvolvendo algum estudo sobre Covid e gravidez no momento. A gente está, junto com eu citei a colega, a Ana Nery, lá no Gonzaguinha, de Messejana, que ela está fazendo o doutorado dela nessa transmissão perinatal, e a gente está em colaboração, ajudando aí na coleta de dados dela e na análise dos dados. Estamos aí nesse trabalho lá do Gonzaguinha. Tem uma outra pergunta aqui, professor, do Alan Freitas. Ele está perguntando se há algum estudo que sugere o aumento da prematuridade e admissão em UTI neonatal nos bebês de mulheres infectadas. Aquilo que eu discuti. Ninguém sabe se essa prematuridade aumentada, que aquela meta-análise colocou em 17%, está mais relacionada à doença em si, a algum mecanismo da doença no desfecho obstétrico, né, de desencadear contrações prematuras e de desencadear um trabalho de parto, ou uma complicação clínica da gestante, um comprometimento de oxigenação da função respiratória, isso levando a um desencadeamento do sofrimento fetal e você necessitando antecipar esse parto, né? Talvez seja mais relacionado a complicações da doença em si do que complicações propriamente ditas obstétricas. Apesar de você ter toda uma fisiopatologia da doença e da gravidez que pode contribuir para o desencadeamento do trabalho do parto prematuro. Naquela meta-análise, ele mostrou que o parto prematuro espontâneo estaria dentro da taxa de prematuridade global. Então, seria talvez mais por intervenção e antecipação do parto, por uma complicação clínica, do que mesmo um desfecho obstétrico, né? A análise tem que ser vista dessa forma, eu acredito. Então, Alan continua que ele pergunta, seria então pertinente a orientação para postergar a gravidez? A questão do postergar ou não a gravidez tem que ser colocada, eu acho, em vários contextos. Aquela que pode adiar talvez 6 meses do seu planejamento, ou um ano que seja, acredito que sim, tá? Mas existem situações, eu que trabalho com reprodução humana, existem situações em que engravidar deixou de ser um planejamento e passou a ser uma urgência, tá? Situações de idade materna, né? Algumas situações de doenças associadas com endometriose, que ela não sabendo de quando que a gente vai ter esse controle da pandemia, ela tem que se programar e de uma forma mais segura, tá? Ou aquelas que realmente puderem fazer um tratamento de fertilização assistida, congelar embriões para que no futuro, depois de passar da pandemia, possa transferir esses embriões, é outra possibilidade. Mas eu acho que essa orientação tem que ser avaliada e passada em cada caso, né? De caso a caso. Ok, obrigada. Mais alguma questão, alguma pergunta?
Não, então a gente pode encerrar. Professor, se você quiser fazer as suas considerações finais antes do encerramento. Então, agradecer o convite da pós de Ciências Médicas, colocar à disposição, né? E, mais uma vez, a gente esperar e conclamar pela a vacinação, que ela veio, que eu acho que é talvez a única saída que a gente tem, né? Já que essas medidas de isolamento, essas medidas de bloqueio, tem muitas vezes um impacto ali transitório e que vira e mexe e se volta novamente, como a gente está vendo agora, essa segunda onda. Tá? Professor Marcelo, nós que agradecemos a sua participação, a sua brilhante apresentação, né, em nome da pós-graduação em Ciências Médicas da Universidade de Fortaleza, gostaria de agradecer a sua participação e a participação de todos que estiveram aqui presentes conosco nessa noite. Eu tenho uma pessoa pedindo para entrar, mas vamos colocar. Então, agradeço imensamente. Agradeço também o apoio do marketing da Unifor, né, no nome da Marília, do Hélio, que está aqui conosco também, da TV Unifor. E a todos vocês, uma boa noite. Enquanto a vacina não chega para todos, né, vamos continuar nos cuidando, né, para nos manter saudáveis. Então, um grande abraço, uma boa noite a todos e fiquem bem, fiquem com Deus. Obrigada. Boa noite. Até logo.